Um dos maiores problemas quando você muda da semaglutida ou tirzepatida e inicia o tratamento com a retatrutida é justamente a supressão do apetite. Ela não é nem de perto tão forte igual essas outras duas incretinas que a gente já tem no mercado. Porém, o que as pessoas não sabem de fato é que a retatrutida ela é de verdade o composto mais fraco nessa função de supressão do apetite dentro de todas essas outras incretinas que a gente já conhece circulando no mercado, Ozempic, Mounjaro. E acredite se quiser, isso foi feito de maneira totalmente intencional. Os engenheiros que fabricaram essa molécula, eles tiveram obrigatoriamente que sacrificar a força da supressão do apetite, justamente para adicionar algo que é muito mais poderoso e eficaz, pensando principalmente em resultado estético. Então, quando você entende que isso foi intencional, que a retatrutida ela é mais fraca na supressão do apetite, mas ainda assim você precisa daquela ajudinha, né, em relação à supressão do apetite, justamente porque aquela conversa com a comida ela tá mais constante durante o seu dia, quando você fez a troca. Existe um peptídeo que realmente pode te ajudar de uma maneira absurda. E esse peptídeo, ele funciona em uma via completamente diferente, né, de qualquer coisa que você tenha utilizado antes. O nome desse peptídeo é cagrilintida. Então nesse vídeo, basicamente, eu vou te mostrar o que é a cagrilintida, né, do que se trata esse peptídeo, como que ele atua, né, a nível celular, como que ele funciona no seu corpo, porque isso também é importante. E, obviamente, nós vamos utilizar a nossa tartaruga como exemplo, né, para fazer ali a escala de dose, a progressão, como aplicar esse composto, junto ou não com a retatrutida, justamente para suprimir o seu apetite, né? Para você parar de querer furar a dieta, comer aquele chocolate, comer um pedacinho de bolo entre uma refeição e outra. Mas antes de mais nada, aquele pequeno lembrete, aquele recadinho, né, para me resguardar. Isso não se trata de aconselhamento médico, triagem, diagnóstico, prescrição, nada disso. Todo o conteúdo desse vídeo é para fins educativos. Consulte sempre um profissional licenciado e que principalmente entenda o mecanismo por trás de todos esses peptídeos. Então bora pro vídeo, cagrilintida, retatrutida e como isso se aplica, né, para o seu contexto, se faz sentido ou não. Bora. Então antes de mais nada, né, antes de te explicar como a cagrilintida ela realmente funciona, eu preciso dar aquele meu contexto, tá? Não adianta me xingar nos comentários. Tem gente que quer escutar isso. Se você não quiser, você vai passando aqui aqueles time step que eu aprendi agora a fazer e vai lá para a parte do vídeo no final que você quer saber apenas sobre a cagrilintida. Porque quando você entende o que é a retatrutida, né, e para que ela serve, por que ela é diferente, obviamente a explicação lá do final do vídeo ela vai fazer muito mais sentido para você. Se você não faz ideia do que se trata a retatrutida, basicamente ela ativa 3 receptores, GLP-1, GIP e glucagon. Os engenheiros, né, os cientistas que projetaram essa molécula, para que eles conseguissem entregar esse terceiro receptor, né, eles não poderiam maximizar o efeito de todos esses outros análogos, entende? Então, quando eles criaram a retatrutida, eles já tinham a ideia de que ela seria cerca de 9, 10 vezes mais potente em relação ao GIP, porém 40% menos potente em relação ao agonismo do GLP-1. Sim, é o GLP-1, é o cara responsável pela supressão do apetite. Então perceba que a retatrutida ela é mais fraca justamente nessa função de suprimir o apetite. Porém, isso não foi feito por acaso. Só que o que muita gente não sabe é que a ativação do glucagon é o que faz a retatrutida ser muito mais eficaz naquilo que ela se propõe a fazer, tá? Não é simplesmente perder peso, não é simplesmente entrar naquele seu vestido que você cabia lá na sua formatura de faculdade. Não é você olhar o número despencando na balança, ok? A nível de estética, deixando de fora o lado de saúde, né, que ainda assim a retatrutida ela tem um potencial muito mais eficaz do que as outras incretinas, mas pensando puramente na estética, quando você adere a um protocolo com qualquer uma dessas incretinas, o objetivo não é entrar em roupa, perder peso na balança. O objetivo é perder gordura e manter a massa muscular. Então é por isso que eles ainda estão trabalhando incansavelmente, diuturnamente, na fabricação da melhor incretina, do melhor peptídeo que entrega justamente isso. Uma puta perda de gordura e, claro, toda aquela blindagem no seu tecido muscular, que se você não sabe, é o seu tecido mais valioso pensando em longevidade. Mas voltando, falando ainda da retatrutida, né, quando você olha o mecanismo de ação, quando você entende como isso funciona na prática, você começa a ignorar tanto, né, essa busca por supressão de apetite. Justamente porque o terceiro carinha que entra nessa molécula, o glucagon, ele é um comando direto lá para o seu fígado, mandando o seu fígado
ligar toda a fornalha e começar a queima de gordura de uma maneira frenética, mesmo quando você está sentado nesse exato momento me assistindo. Em uso da retatrutida, a queima de gordura ela acontece dioturnamente. Não é apenas supressão de apetite que importa. Então coloque na sua cabeça, ficar sem comer a ponto de entrar em um estado de inanição, não conseguir treinar, não ter energia para nada, não é o que você deveria buscar. Caso você tenha apenas 2 neurônios, você vai me entender, por favor. Você precisa se alimentar, você precisa ter uma mínima supressão de apetite, mas você precisa entender que o triplo agonismo, né, os 3 carinhas GLP-1, GIP e glucagon, quando eles trabalham junto, o seu resultado estético e a nível de saúde, ele tende a ser muito mais expressivo do que quando você utiliza essas outras incretinas, justamente porque elas não têm o glucagon, que é o cara que liga lá pro seu fígado, fala: Figueiredo, bora, liga essa fornalha, vamos queimar toda a gordura da pança desse cara. Sim, a retatrutida, ela atua drasticamente na redução da gordura visceral. Tô aqui com o celular na mão. Então, ela ataca a gordura da sua barriga, mas não só isso, né? A perda de gordura a gente já sabe, né? Ela acontece de maneira sistêmica e não apenas localizada. Então, o glucagon, ele vai lá, liga pro seu fígado, aperta o botãozinho da fornalha e vamos queimar toda a gordura presente no corpo desse cara. É isso que acontece. Porém, quando a gente vai para a parte prática, né? Você não está sentindo nada disso acontecendo. Por quê? Porque a fome é algo sensitivo. Você sente fome e você quer comer. A perda de gordura você não está sentindo, mas não é porque você não está sentindo a perda de gordura acontecer que ela não esteja de fato acontecendo. Ela está. O seu corpo ele está o tempo todo, quando em uso da retatrutida, liberando ácido graxo, fazendo com que a sua gordura ela seja utilizada como fonte de energia. Porém, o barulhinho te mandando comer, ele ainda continua. Só que mesmo entendendo todo esse mecanismo por trás da retatrutida, eu sei que ainda tem gente que a gente precisa levar em consideração. Algumas pessoas, elas não têm, né, esse autocontrole refinado no sentido de comer menos. Então é justamente por isso que a cagrilintida, ela entra em cena para melhorar tudo isso e para te levar para um outro nível. Então, partindo para a parte que realmente interessa, vamos falar sobre a cagrilintida e por que ela funciona de uma maneira completamente diferente de qualquer outra substância que você já experimentou. Primeira coisa, o seu pâncreas. Sim, aulinha de fisiologia básica, coisa rápida para vocês entenderem, ok? O seu pâncreas, ele libera um hormônio chamado amelina, junto com a liberação da insulina. Provavelmente você já conhece, caso você não tenha matado as aulas de biologia lá da sua escola, sua professora falava que lá nas ilhotas de Langeles a produção de insulina ela acontece. Porém, tem junto esse outro composto, a amelina, liberado junto da insulina. Isso acontece todas as vezes que você come, todas as vezes que você coloca um alimento na boca, esses 2 carinhas, eles surgem, ok? O seu pâncreas, ele começa a liberar amelina e insulina. O trabalho da amelina é justamente comunicar lá com o seu cérebro, avisando que você está cheio, e é para você largar esse garfo imediatamente, ok? Não precisa comer mais. Porém, é justamente aí que mora o real problema, né? À medida que a sua saúde metabólica ela começa a entrar em declínio, né, e a resistência à insulina ela começa a subir, o seu corpo ele automaticamente ele começa a bombear mais insulina, tentando justamente compensar esse desbalanço. E como a amelina ela é liberada juntamente com a insulina, significa que mais insulina você tem mais amelina. Agora, quando essa amelina ela permanece elevada na sua corrente sanguínea durante o dia inteiro, durante o tempo todo, todos os seus receptores eles começam a perder a sensibilidade. Então, logicamente, eles param de responder com tanta eficiência. E o que acontece na prática, né? Dentro do seu corpo, você tem uma comunicação que não está sendo mais eficaz. Você está cheio, você está satisfeito a nível fisiológico, você não precisaria continuar comendo, porém esse sinal ele não está chegando aonde deveria chegar, que é lá no seu potável. Então, todo esse cenário cria um ciclo vicioso que automaticamente te faz comer mais e você nunca está saciado. Provavelmente você já experimentou isso em alguma noite que você estava ali maratonando no Netflix e começou a comer e não conseguiu parar de maneira nenhuma. Então, quanto pior estiver a sua saúde metabólica, mais difícil é para que essa comunicação aconteça no sentido de pare de comer porque você já está saciado. O seu sistema natural de saciedade, ele meio que se colapsa, você não consegue parar de comer. Você piora a resistência à insulina.
você começa a bombear mais insulina e mais amilina. E tudo isso foge completamente e desregula todos os seus outros receptores e esse ciclo ele continua e continua. E tudo isso não se trata apenas de força de vontade, tá? Eu falo isso com diversos alunos. O que está acontecendo no seu corpo não é falta de foco e mindset, esse papo de bosta. Pode acontecer sim, algumas pessoas são, mas a maioria delas não, tá? O que geralmente acontece é uma falha fisiológica e você entendeu isso, né? O sinal ele está presente no seu organismo, porém os seus receptores, né? Eles estão com fone de ouvido, né? Com o Spotify ligado lá no talo e eles não estão escutando esse sinal que é para você parar de comer. A amilina natural, que é produzida pelo seu corpo, ela se decompõe em pouquíssimo tempo, tá? Em poucos minutos, 5 a 7 minutos. Não dura o suficiente para você sentir o impacto real. Porém, a cagrilintida, ela é uma versão projetada para durar entre 7 a 8 dias. É isso mesmo. É justamente por isso que você só precisa aplicá-la uma vez por semana, igualzinho com as outras incretinas, retatrutida, Mounjaro, Ozempic. Então você entende que todo esse autocontrole, ele vai durar entre 6 a 7 dias, tá? Diferente da sua produção natural de amilina, ok? Pensa nessa amilina sendo administrada de maneira exógena como um sinal muito mais alto, muito mais limpo e claro. Então você consegue transpor essa resistência que você estava por conta de toda essa disfunção metabólica. E por mais que seus receptores eles estejam desgastados, né, e esse sinal ele não esteja acontecendo de maneira natural, ainda assim, agora você tem esse som chegando lá no talo. Então o seu corpo ele começa a responder de uma maneira muito mais eficiente, né, no sentido de calar a boca daquela voz que te manda comer o tempo inteiro. Então é justamente por isso que a cagrilintida ela atua de uma maneira surpreendente. Agora a mágica da combinação da retatrutida com a cagrilintida e como elas atuam juntas lá no seu cérebro e por que isso vai te levar para o outro patamar. E é justamente aqui que tudo começa a ficar mais interessante, né? A amilina você já aprendeu que ela funciona em uma parte completamente diferente do seu cérebro quando em comparação com o GLP-1. Vou te explicar rapidamente. O GLP-1 ele age diretamente no hipotálamo e essa parte do seu cérebro que gerencia o desejo básico de você buscar comida. Pense no hipotálamo como se fosse um termostato do apetite. Ele regula para cima e para baixo. Então é basicamente o hipotálamo que regula o quanto você pensa em comida, em chocolate, em besteira durante o dia inteiro. Com qual frequência isso acontece? Já a amilina, ela atua diretamente no seu tronco cerebral e não no hipotálamo igual o GLP-1, né? Especificamente em uma área chamada póstrema. É justamente essa parte que detecta o que acontece no seu estômago no exato momento em que você come. E ele diz, em alto e claro, pare de comer, largue essa porra de garfo. Pense nessa comunicação como se fosse um interruptor de saciedade que você pausa, que você desliga, ok? Então, de maneira bem simples, a diferença é essa. O hipotálamo, ele controla o quanto você quer comer. O tronco cerebral, ele controla quando parar de comer, uma vez que você já iniciou aquela comilança maldita. E o mais importante, os seus neurônios que respondem à amilina, eles nem sequer possuem receptores de GLP-1. São sistemas completamente diferentes, separados. Okay? Então, se você está utilizando semaglutida há um ano, né, e os seus receptores eles estão fodidos, quebrados, desgastados, os seus receptores de amilina, eles nem sequer foram tocados. Eles estão lá bonitinho. Por isso que faz muito sentido você adicionar cagrilintida ao uso de retatrutida. Justamente porque a retatrutida, como eu falei lá no início, ela é apenas 40 mais forte no custo do GLP-1. E é por isso que você sente mais fome. Porém, a retatrutida, ela não toca nos receptores de amilina de maneira nenhuma. Tá tudo lá preservado. Então, quando você adiciona a cagrilintida no seu protocolo, você está adicionando um sinal de saciedade lá no talo. Força total. É como se você puxasse todas as alavancas. É como se você colocasse as alavancas no máximo. E aí sim, você começa a ter controle de quando e quanto você quer comer. Como sempre, eu gosto de trazer alguns dados científicos, né, algumas evidências robustas. Não é qualquer estudo que você digita no PubMed, tá? Você tem que verificar a qualidade do estudo. Então, para isso, eu trouxe algo interessante para vocês entenderem, né, que tem respaldo por trás. Não é simplesmente o Breno aqui inventando coisas. Estudo clínico de fase 2, publicado lá no The Lancet, 2023, estudo recente, feito por Juan Frias e colaboradores. Um estudo multicentro, randomizado e duplo cego, quase um padrão ouro. Eles investigaram especificamente pacientes com diabetes tipo 2, tá? Que é um dos cenários mais desafiadores, né? Que todos esses engenheiros de moléculas e combatentes do sobrepeso e obesidade, eles enfrentam, né? Tentando fabricar o melhor composto para tratar essas doenças. O estudo mostrou que o grupo que recebeu a combinação que eles chamam de cagricema, né? 2,4 mg de cagrilintida, combinados com 2,4 mg de semaglutida, teve uma redução bizarra na hemoglobina glicada. 2,18% em comparação com uma redução de 1,46% do grupo que utilizou apenas semaglutida. Em relação à perda de peso,
A combinação foi ainda mais bizarra, foi mais brutal, se liga. Eles obtiveram uma perda média de peso de 15,6% contra 8,1% no grupo que estava apenas com a semaglutida, né, de maneira isolada. E eu não estou falando de retatrutida, ok? É semaglutida, Ozempic. Então sim, esses achados, eles provam na prática o que eu acabei de te explicar ao longo do vídeo inteiro. Quando você ataca com essas duas frentes distintas, a amilina e o GLP-1, o efeito ele é desbloqueado, ele é drasticamente superior quando você utiliza essas incretinas de maneira isolada. Outro estudo, Redefine One, publicado no New England em 2025, com uma população de adultos com excesso de peso ou obesidade, os resultados eles foram ainda mais esmagadores. Senta na cadeira e escuta o que aconteceu lá nesse estudo. O grupo que recebeu CagriSema, né, o mesmo composto, né, com o princípio ativo cagrilintida, eles botaram esse nome, perdeu em média 20,4% do peso corporal. Não são 20 quilos, é 20,4% do peso corporal total. Por exemplo, se você pesa 100 quilos, você saiu desse estudo pesando aproximadamente 80 quilos. Enquanto o grupo que utilizou apenas a semaglutida, né, apenas o Ozempic, perdeu 16%. Não é algo de se descartar, porém, em comparação com 20%, é algo relevante. Mais da metade dos participantes que utilizaram a CagriSema perderam 20% ou mais do peso corporal. Já a combinação, ela supera, né? Ela esmaga a utilização de todos esses compostos, né? Esses análogos simples, principalmente, semaglutida, o Wegovy, quando utilizados de maneira unilateral, sozinho, ok? Agora partindo para a parte que você está doido para saber, falando sobre protocolos e dosagens. Ah, e fala sobre o seu protocolo, fala quanto você usou com seus alunos. Não posso falar, não adianta brigar comigo. Briga com as normas do YouTube, da vida, sei lá, eu não posso. Mas, claro, que se você tem ali em casa uma tartaruga, vamos pensar numa tartaruga, você tem uma tartaruga que está com as mitocôndrias ferradas, com sensibilidade à insulina, aquela comunicação para ela parar de comer, ela está totalmente destruída, a gente pode ajudar essa tartaruga. Agora que você entendeu o que é a retatrutida, como ela atua, o que é a cagrilintida e como essas duas elas são potencialmente mais fortes quando combinadas, você pode sim ajudar a sua tartaruga, ok? Então falando de dosagens, né, a cagrilintida, ela segue o mesmo esquema de titulação, né, de maneira lenta e contínua e, claro, observada. Então é importante você não sentir náusea, né? Não sentir esses outros efeitos colaterais a nível de gastrointestinal, justamente para você conseguir dar continuidade ao tratamento. Então vamos lá, prescrição para sua tartaruga colapsada a nível de comunicação sistêmica. Semana 1 até a semana 4, 0,25 miligramas ou 250 microgramas uma vez por semana, beleza? Na semana 5 até a semana 8, não mexe, só escuta. Semana 5 até a semana 8, você escala um pouquinho na dose, ok? A sua tartaruguinha ela já vai começar a diminuir o food noise, né? Aquela conversa com a comida. Então, na semana 5 a semana 8, a sua tartaruguinha ela sobe para meio miligrama. Na semana 9 até a semana 12, você pode sim progredir caso esteja dando certo, com os colaterais sendo minimizados. Semana 9 até a semana 12, suba para 1 miligrama e observe como a sua tartaruga está se comportando em relação à vontade de comer, ok? Se tiver de boa, você não precisa obrigatoriamente escalar. Partindo para a semana 13 até a semana 16, progride para 1,7 miligramas, ok? Somente após a semana 17, você aumenta para 2,4 miligramas e aí é a dose de manutenção. Fique nessa dose, aconteça o que acontecer. Não queira subir mais do que 2,4 miligramas, porque senão a sua tartaruga ela vai se ferrar, ela vai ficar vomitando, se cagando toda, ela não vai querer comer nada até que ela comece a entrar naquele estágio de inanição e vai ficar igual aqueles refugiados lá do campo de Auschwitz. Obviamente, você precisa ir lá na barriguinha, né, da sua tartaruga e aplicar o composto via subcutâneo. Sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário, uma vez por semana. Não me fala de microdose aqui, ok? Foi feito para isso. Já te citei os estudos, vai lá e leia. Doses semanais. Agora sim, você tem uma tartaruga operando no nível mais próximo, vamos dizer assim. Utilizando a retatrutida, não queira fazer tudo isso no mesmo dia. Faça injeções lá na barriga da sua tartaruga em dias distintos, justamente para você não ter aquele pulso GLP-1 elevado no talo e você ficar o dia inteiro sem comer nada. Agora eu quero que você faça uma reflexão. Lembre-se que algumas pessoas elas obtêm bons resultados com doses muito menores. Você não precisa de maneira incansável buscar aquela dose máxima de 2,4. Se a sua tartaruguinha ela estiver respondendo muito bem nessas doses inferiores, e é justamente aqui que entra o meu trabalho de consultoria online, fazendo o acompanhamento individual, porque não existe protocolo engessado. Por mais que nos estudos foram feitos de X maneira, na vida real, em um contexto de cada pessoa, qualquer peptídeo,
qualquer programa, ele precisa ser individualizado. E é justamente isso que a gente aplica lá na minha consultoria online. Se você não sabe, eu trabalho com consultoria online, né? Junto, em parceria com o médico, a gente analisa todos os seus marcadores, a gente verifica o que está acontecendo por dentro da casa, porque senão nada disso vai dar certo. E ajustando tudo isso, a gente começa a pensar em quais peptídeos fazem sentido para otimizar e desbloquear o seu objetivo, quer seja estética, saúde ou performance, tá? Então, o que você vai receber? Periodização de treinamento entregue em um aplicativo exclusivo com os meus vídeos de treino, tá? Te mostrando como executar cada exercício e uma descrição como se fosse um pergaminho. Eu estou no seu ouvido te mandando executar o exercício como se fosse um personal, porém está na sua mão, no seu celular, é um aplicativo de fácil acesso. Eu te entrego a dieta alinhada novamente com aquilo que você gosta de comer. Eu não vou colocar batata doce se você gosta de comer arroz. A dieta, para ter resultado, igual tudo na vida, tudo que é sólido e duradouro, precisa de tempo. Então você tem periodização de treino no aplicativo, você tem uma dieta individualizada que você consiga facilmente seguir por meses. E claro, você tem todo o protocolo e titulação de dose alinhado para você, ok? Existem alunos que estão utilizando doses mais altas, outros utilizando doses mais baixas. Não adianta perguntar de dose, porque isso é algo individual. E eu preciso de um contexto macro para resolver esse pequeno problema, entende? Breno, como eu acesso a consultoria online? Simples. O link está aqui na descrição. Acesse o meu site, escolha o plano que melhor se encaixa no seu bolso, divide de 12 vezes no cartão. Pare de gastar dinheiro com peptídeo, com incretinas, com hormônios e fazer essa salada de fruta, né? Misturar tudo e não saber o que está ou não fazendo efeito, positivo ou negativo, ok? Entra para a minha consultoria, você vai economizar grana, você vai economizar saúde e você vai ter um plano de quem realmente estuda todos esses compostos desde 2015, desde quando o peptídeo começou a estar em alta aqui no Brasil. Só para fechar, para a gente encerrar esse vídeo, que com certeza já está longo, alguém vai me xingar aqui nos comentários, uma mensagem reflexiva para você. É justamente isso que eu tenho para mim e eu quero que você reflita. Existem dois tipos de pessoas, né, utilizando todos esses compostos. Aquelas pessoas que deixam a supressão de apetite acontecer e elas acabam perdendo músculo, junto com a gordura que também está indo embora, elas ficam sem comer por horas e horas e elas acham que elas estão arrasando, fiz uma refeição por dia. E existem aquelas outras pessoas com nível intelectual um pouco mais alto, né? Pessoas mais inteligentes, mais sábias, que pensam a longo prazo, que utiliza essa valiosa ferramenta que é a supressão do apetite via pulso GLP-1, elas utilizam essa ferramenta da maneira correta. Como, Breno? Elas ingerem menos calorias, porém elas sabem de maneira assertiva o que elas precisam comer, então elas estão fazendo uma dieta intencional, né? Elas têm a ferramenta de supressão do apetite, mas essas pessoas elas se preocupam em bater os seus macros e principalmente proteína. E não só isso, elas sabem quando ingerir uma quantidade de carboidrato correta e ela vai treinar, ela vai gerar o estímulo fisiológico que manda o seu corpo, que obriga o seu corpo a fazer a manutenção da massa muscular, que é o seu tecido, o meu e o seu, o tecido mais valioso que a gente tem pensando em longevidade, tá? Preserve seu músculo, utilize a inibição do apetite como se fosse uma ferramenta a fim de potencializar todo o resto que você está fazendo, tá? Não seja aquela pessoa do exemplo 1 que utiliza a supressão do apetite para ficar horas sem comer, sem treinar, sem ter energia para nada e achando que o peso que está despencando na balança é algo que vai deixá-la com um físico impressionante. Não vai. Se você não bater seus macros, proteína, se você não treinar, no final do processo você vai estar igualzinho uma vela derretida, ok? Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, se considera se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha com seu amigo, com sua amiga que precisa saber disso. E óbvio, né? Deixa aqui nos comentários alguma indicação para vídeos que eu venha a produzir futuramente. Esse aqui foi gravado justamente em cima de um comentário de uma inscrita no canal. É isso. Fui.